Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. CPI do crime organizado quer ouvir ministros do STF sobre as fraudes no Banco Master. Os senadores também pediram a quebra do sigilo da instituição, do fundo REAG e da empresa Maridit, ligada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Comissão vai ouvir a pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio sobre o uso da polilaminina no tratamento de lesões medulares. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim.leg. A CPI do crime organizado decidiu convocar o dono do Banco Master e convidar ministros do Supremo Tribunal Federal e familiares para falarem sobre as fraudes bilionárias da instituição. Repórter Bruno Lourenço. A CPI do crime organizado aprovou a convocação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para explicar suspeitas de que o Banco Master tenha lavado dinheiro do PCC. Os senadores também pediram a quebra do sigilo da instituição, do fundo REAG e da empresa Maridit, ligada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que teria realizado negócios com Vorcaro. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, detalhou por que o Banco Master está na mira das investigações. A REAG, ela tem a comprovação de recebimento de dinheiro do PCC. Ora, se eu tenho a comprovação de vinculação da REAG recebendo dinheiro do PCC e tem a vinculação da REAG com o Banco Master, instalou-se aí o momento do nexo causal. Contarato justificou ainda que não colocou em votação a quebra de sigilo da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, apenas por ela ter sido contratada pelo Banco Master. Mas a CPI aprovou um convite para que ela, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes compareçam à comissão. Também será ouvido o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Já o ex-presidente do Bacen, Roberto Campos Neto, e o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, foram convocados, assim como 2 irmãos do ministro Dias Toffoli. Senado aprova a transferência de acusados ou condenados por homicídio de policiais para presídio de segurança máxima. O projeto acaba com a progressão de regime e prevê audiência de custódia por videoconferência. Repórter Érica Christian. Aprovado pelo plenário, o projeto prevê a transferência para presídios de segurança máxima do preso condenado ou provisório pelo assassinato de policiais, integrantes das Forças Armadas e da Força Nacional, bombeiros e de seus familiares. O relator na Comissão de Segurança Pública, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, destacou ainda que esses presos perdem o direito à progressão de regime e ao cumprimento da pena em liberdade. Para que possam entender e passem um recado para fora dos presídios que esse é o tratamento que tem que ser dado para quem atenta contra a vida ou a integridade física dos nossos policiais. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Sérgio Moro, do União do Paraná, espera que o rigor do regime disciplinar diferenciado reduza o assassinato de policiais. A cela individual vai ficar 22 horas dentro da cela, com 2 horas apenas de lazer, sem visita íntima, visita só no parlatório com vidro separando, falando por telefone. Chega de dar moleza para criminoso. E veja, quem mata um policial é de uma extrema periculosidade. O projeto volta para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Assuntos Sociais vai ouvir a pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio, responsável pelo uso da polilaminina no tratamento de lesões medulares. Repórter Rodrigo Rezende. A Comissão de Assuntos Sociais terá uma audiência pública sobre o uso da polilaminina, substância testada no tratamento de lesões medulares. A pesquisa com a proteína vem sendo desenvolvida pela doutora Tatiana Coelho de Sampaio, bióloga pesquisadora-chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, afirma que a audiência pode colaborar com o avanço das pesquisas e combater desinformação sobre o assunto. Porque uma coisa que me preocupa muito, nós aqui no nosso congresso nós já aprovamos a pílula do câncer e eu acho que não houve uma discussão muito técnica a respeito da matéria e nós aprovamos aquilo que se configurou em algo que não tinha efeito terapêutico nenhum. Além da doutora Tatiana Coelho de Sampaio, serão convidados representantes do Conselho Federal de Medicina, da Anvisa, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e da Academia Nacional de Medicina. A data da audiência ainda será definida. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.